Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor do Fluminense. Fica aí, tá começando o Resenha Express em dia de jogo do Flusão, hein? É isso aí, galera. Agora, em definitivo, o Resenha Express chegando e eu peço a vocês para não se esquecerem de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. Fazendo isso, você fala pra gente que esse conteúdo é legal, nos ajuda a crescer cada vez mais. Então, dá essa moral pra gente, se inscreve, deixa o like. Quem puder também dá um hype nesse vídeo, puxa o comentário pro lado depois que esse vídeo acabar, vai lá na borda de comentários, puxa pro lado, escolhe hypar, dá um hype nesse vídeo, nos ajude, beleza, galera? Galera, vamos lá, vamos falar de Fluminense. Hoje tem notícias importantes de Fluminense, tem notícias pré-jogo também, e a gente vai tratar dessas notícias aqui, que a gente não enrola, a gente vai rápido, vai com tudo ao ponto, e a gente tem aqui uma informação para trazer do Riquelme Felipe, uma informação que a gente apurou do canal, e também os bastidores do não do Vitinho ao Fluminense, tá? E a gente também vai trazer para vocês aqui, e vamos tratar do assunto melhor. Então, vamos falar sobre isso e a gente começa aqui com uma curiosa aparição ontem nas suas redes sociais do Santi Moreno. Isso mesmo, o Santi Moreno, jogador que tá aí para vir para o Fluminense, ele fez uma postagem um tanto quanto inusitada, né? E aí o Netflu trouxe aqui a matéria aqui, que negociando com o Fluminense, Santi Moreno faz postagem em português ao som de funk. E isso aqui que ele fez, galera, tá aqui, ó lá. Eu não vou botar a música porque senão eu posso tomar direito autoral, mas aqui tá o X dele, né? A postagem dele no X aqui embaixo. E aí se clicar aqui vai dar a música, eu não vou botar por causa do direito autoral. E aí tá escrito ali, ó, tem sido Deus, ainda é Deus, e é para sempre será Deus, que é uma letra, tá ali, ó, do MC Kevinho. Não sei quem é, mas vocês que estão aí devem saber, né? Eu sou um alienado dos tempos atuais, então nem sei quem é o rapaz que canta essa música, mas é MC Kevinho, que é o nome do cara, e ele tá ali compartilhando uma música desse rapaz, do MC Kevinho, e galera, isso aí é mais uma prova de que ele tá contratado pelo Fluminense, tá só acertando os últimos detalhes. Por quê? Porque quando um jogador fecha com o clube, isso faz parte da propaganda e marketing da contratação. O clube pede para o jogador soltar uma frase, fazer uma brincadeira na sua rede social, jogar uma indireta. Isso tudo faz parte dos trâmites do negócio, a parte do marketing pós-acerto. Então, assim, com certeza o que está rolando é isso, um marketing pós-acerto da contratação. Óbvio que no futebol o contrato ele só é efetivado depois que as partes assinam o contrato, mas tudo indica que o Santi Moreno realmente está contratado pelo Fluminense. Mais uma pista já na parte do marketing aqui, ele deixando seu recado. Beleza, galera? E o Santi Moreno é aquilo que a gente falou aqui, né? Um jogador que tem muitas valências. Eu gosto muito dessa contratação. Não considero essa contratação uma aposta, considero essa uma contratação que é uma realidade para o futebol. É aquele tipo de contratação que vale a pena você fazer. Isso garante que ele vai ser diferenciado, que vai fazer diferença. Não garante nada, mas com certeza é uma contratação que faz sentido, uma contratação de scout que faz sentido, e tá aí o jogador já entrando no clima da brincadeira, no clima do marketing, no clima do Fluminense. Isso é muito importante mesmo, galera. Eu pelo menos acho isso relevante demais, esse tipo de coisa, quando o jogador entra no clima e faz essas brincadeiras incentivadas aí pelo marketing, né? Isso é muito legal, e o marketing é tudo hoje em dia. Galera, vamos lá falar sobre um jogador que aqui a gente tem uma informação para trazer para vocês, que é o Riquelme Felipe. Primeiro, colocar aqui a matéria que saiu também no Netflix, dizendo que nas redes sociais, Riquelme Felipe anuncia retorno aos relacionados. Ele foi relacionado para o jogo hoje contra o Grêmio, né? E aí vai falando sobre isso aqui, que ele está relacionado, que ele fez uma postagem falando sobre isso, né? Que da alegria dele de voltar a ser relacionado, tá aí, ó. Ele relacionado para a partida, ele botou que Deus nos abençoe e amém, né? Um post dele. E a gente tem uma informação para trazer para vocês sobre bastidores da questão do Riquelme Felipe,
É o que eu consegui de informação. Muita gente me pergunta por que ele não vinha sendo relacionado. Teve questões físicas que dificultaram ele ser relacionado, né? Ele teve contusões, enfim. É real isso daí, não é uma invenção. Mas uma outra coisa muito importante que a gente tem que trazer aqui para vocês é a questão do contrato, tá? Eu tentei contato até com os representantes do jogador, enviei e-mail para o empresário, né, para a empresa que agencia o jogador, mandei mensagem pelo Instagram sem sucesso, sem resposta, até para dar a outra parte a possibilidade de falar, né, sobre isso. Mas o Fluminense fez uma proposta de renovação de contrato com o atleta e os representantes do jogador disseram que por enquanto não queriam ouvir a proposta. Não foi bem como falaram no início, que ele quer uma parte maior e o clube não quer dar uma parte maior. Cara, não houve isso segundo as informações que eu obtive. Segundo as informações que eu obtive, o clube quis sentar à mesa com os representantes do atleta para negociar uma renovação de contrato e os representantes do atleta entenderam que não era momento de conversar sobre essa renovação e isso causou, sim, um mal-estar nessa relação Fluminense e Riquelme Felipe. Óbvio que causou. Agora, não consegui confirmar informações que estavam sendo veiculadas de que o jogador não estava jogando ou não estava sendo relacionado por causa disso. Isso daí eu não consegui informações sobre isso. Inclusive foi no texto que eu encaminhei para os representantes do atleta via e-mail e também via Instagram, eu perguntei se ele não está sendo relacionado, tinha relação com essa com questão do contrato não ter sido renovado. Perguntei o que faltava para o contrato ser renovado. Não obtive respostas dessa ação de tentar ouvir a outra parte, né? A gente tem tentado fazer isso, até como boa prática jornalística, a gente tem tentado ouvir as partes, a gente vai aprendendo, né? Essa coisa de trabalhar com notícia é muita responsabilidade, a gente erra, com certeza já cometi alguns erros, então a gente tem tentado acertar mais do que errar. E aí eu tentei contato com representantes que não quiseram falar sobre o assunto. É normal também eles não quererem falar sobre o assunto, questões contratuais, elas correm realmente sigilo, mas a informação que eu tive foi que o Fluminense tentou renovar o contrato do Riquelme, sim, mas o aceno da parte do Riquelme não foi um aceno fazendo exigências do tipo, eu quero tanto de participação. Na verdade, não houve conversa. A informação que eu tive é que as partes não sentaram para conversar porque os representantes do Riquelme não quiseram, num primeiro momento, conversar sobre essa renovação de contrato com o jogador. Essa fonte que me passou essa informação me disse, inclusive, que o jogador tem sofrido assédio de times, não só de fora do país, como do país. Inclusive, assédio local, aqui, assédio do Brasil mesmo, de times brasileiros. Ele não me revelou o nome dos times, mas a gente ouviu na imprensa aí que Palmeiras parece que estaria monitorando a situação e que o próprio Barcelona estaria monitorando a situação. Isso é o que a gente ouviu pela imprensa. O que eu ouvi dessa fonte é que tem clubes de fora do Brasil e clubes locais que estão monitorando o jogador. Inclusive, a informação que eu tive é que tiveram clubes do Brasil que fizeram consulta ao próprio Fluminense, mas que a princípio não se tem informação de que fizeram consulta aos representantes do jogador. Então, é o que eu sei sobre a situação do Riquelme Felipe. Tem uma outra situação que está sendo debatida aí, que é a questão do contrato até 28, se tem validade, se não tem para a FIFA. Isso é uma outra discussão muito complexa, que eu confesso a vocês que eu prefiro nesse momento não entrar nesse mérito, mas o Fluminense tentou sim uma renovação do jogador, o Fluminense tentou, mas teve a porta fechada pelo empresário. Agora, será que é por isso que ele não estava sendo relacionado, sendo preterido? A gente não sabe se era por isso ou se era por questão técnica. Eu não tenho essa informação, então eu não posso falar aqui, até por uma questão de responsabilidade. Dito isso, galera, vamos para a nossa próxima notícia. Essa foi uma informação do canal e vamos para a nossa próxima notícia aí do Fluminense. Lembrando que tem mais notícias exclusivas hoje para vocês. Hoje tá bom, hein? John Kennedy renova até o fim de 27, é isso mesmo. O Fluminense renovou o contrato de John Kennedy, que está de volta ao time após atuar no Pachuca do México. O autor do gol do título da Conmebol Libertadores 23, atacante revelado de Xerém, tinha vínculo até o fim de 26 e ganhou mais um ano de contrato até o fim de 27. A renovação foi anunciada na sexta-feira
John Kennedy estava no Pachuca e teve o contrato de empréstimo rescindido de forma antecipada para voltar ao Brasil e defender o clube que o revelou. Está dizendo aqui, o atacante retorna ao clube, né? Um pouco mais de 6 meses, deve estar depois de estar emprestado. Vai falando aqui um pouco sobre isso daqui, mais sobre John Kennedy. A gente não tem maiores informações do porquê da renovação até o fim de 27, né? O Fluminense foi um pouco conservador, né, de renovar o contrato até o fim de 27. Se o John Kennedy estivesse voando, com certeza o Fluminense faria um contrato maior, mas eu acho que é um contrato meio que por precaução, né? Para ver se ele vai se dedicar, para ver se ele vai manter o foco. E aí fizeram ali um contrato até fim de 27 para garantir que não vai ter nenhum problema. E agora depende só do John Kennedy para ele ter uma extensão maior no futuro desse contrato aí com o Fluminense. Mas tá aí, John Kennedy renova o seu contrato com o Fluminense. E eu quero saber a opinião de vocês, se vocês concordam com essa renovação do John Kennedy, se vocês acham que é uma renovação boa, acham que vai dar bom, qual é a visão que vocês têm, beleza? Galera, mais uma informação do canal para vocês agora sobre Vitinho, isso mesmo. A gente trouxe aqui uns shorts no canal ontem dizendo que Vitinho desistiu de vir para o Fluminense, mas na verdade hoje a gente apurou um pouquinho mais sobre a situação do Vitinho, né? Óbvio que a pressão da torcida, a gente vem trazendo aqui essa questão de como ele absorveu as críticas da torcida do Fluminense. A gente trouxe isso aqui, né? A gente falou sobre isso aqui para vocês, né? Que o Fluminense, os torcedores do Fluminense foram nas redes sociais do Vitinho e bateram pedindo pro Vitinho não vir, né? Pro Vitinho não vir pro Fluminense, que a torcida não queria, até de forma meio, às vezes até meio agressiva. O jogador foi obrigado a fechar a página dele no Instagram por conta da pressão da torcida do Fluminense. Ele fechou os comentários. Então, isso assustou muito o atleta no momento. A gente trouxe essa informação aqui no canal exclusiva, que isso assustou muito o jogador, esse assédio negativo da torcida do Fluminense. E também, não vou dizer que assustou, mas deixou os dirigentes do Fluminense incrédulos, porque eles não entenderam porque a torcida do Fluminense não queria o Vitinho, né? Enfim, bizarro, mas a gente trouxe essas duas informações aqui no canal semana passada. E o que acontece? Essa pressão surtiu efeito, essa é uma realidade, tá? O Fluminense tinha feito uma proposta, apresentado a proposta entregue na mão do atleta, o atleta avaliava a proposta há mais de uma semana, teve essa questão que mexeu com o jogador, da torcida não querer o jogador, e aí ontem o Fluminense, isso agora é informação também, o Fluminense fez um contato com o atleta para saber, já tem mais de uma semana, você não responde, não sei o que lá, e o atleta, a princípio, segundo informações que eu obtive, tinha pedido um pouco de mais tempo, justamente porque que ele pediu mais tempo, e aí também é a informação completa para vocês, ele queria ver se outro clube do Brasil se interessasse por ele, dentro das condições que o Fluminense apresentou, né, para ver se aparecia mais um clube no Brasil, porque ele não quer ficar fora ele quer voltar ao Brasil, ele quer jogar aqui no futebol brasileiro. Só que aí não tinha aparecido o clube, o Fluminense não estava disposto a esperar mais, e na verdade não foi ele que não quis, na verdade ele não queria mesmo, né? Mas o Fluminense oficializou a desistência do atleta por conta disso, tá? Então, trazendo um pouco mais de bastidor, foi isso. Claro que o posicionamento da torcida nas redes sociais do atleta, a ponto dele tirar a página do ar, a ponto dele, da página do ar não, os comentários, desativar os comentários, com certeza isso foi um peso muito grande para a decisão do jogador. É óbvio que isso pesou muito para a decisão do jogador, né? O jogador não desistiria se não fosse o tamanho dessa pressão, né? Você imagina você querer ir para um clube, o clube te oferece um bom salário, que era um bom salário, um contrato legal. A informação que eu tive é que era um contrato aí de 3 anos com o jogador, com uma possível renovação automática se atendesse metas para mais um ano. E aí o jogador, de repente, é bombardeado em suas redes sociais com críticas negativas a ele. A torcida não querendo o jogador. É isso que eu falo. Você acha que o jogador, nessa condição, ele se sente à vontade para vir para um clube? Claro que não. Então pesou muito, sim, a decisão do torcedor do Fluminense de não querer o jogador, e o próprio jogador percebeu isso e por isso acabou desistindo de fazer negócios com o Fluminense. Tá bom, galera? Então, essa daí é uma informação um pouco mais sobre o Vitinho. Você que tá aí, tá feliz com a desistência do Vitinho?
Comenta aí também, dá seu palpite aí, comenta aí que a gente vai trocar uma ideia. E por último, o Renato já tem o time definido para o jogo de hoje, galera. É isso mesmo. O Renato Gaúcho definiu o time para o jogo de hoje, segundo o GE, e a gente também confirmou que o treinamento ontem, na maior parte do tempo, foi esse time mesmo. O Fluminense vai a campo com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Manuel e Guga. Os laterais não se recuperaram. Hércules, Martinelli, Ganso, Serna, Keno e Everaldo. Everaldo garantindo aí sua permanência no time após a grande atuação diante do Internacional. Rapidamente, a minha opinião aí é o seguinte: acho uma escalação coerente, gosto da escalação do Ganso. Por que eu gosto da escalação do Ganso? Porque o Fluminense vai enfrentar um time que tem, por natureza, o time atual do Grêmio, que vai ser fortalecido com as contratações que estão chegando, de jogar praticamente ali num 4-2-1-3, ou melhor, num 4-2-1-3, mas que de fato não é essa a formação do Grêmio. O Grêmio ele faz sem a bola um 5-4-1, né? Agora com o Carlos Vinícius, que provavelmente joga hoje, sobrando como centroavante. É um time que faz uma marcação em bloco baixo para médio, sem a bola, e que tenta o contra-ataque. É um time que joga muito em contra-ataque, esse time do Grêmio, tá? O Grêmio tem como arma principal o contra-ataque, tanto é que no SofaScore eu estava dando uma olhada, e 43% dos gols do Grêmio foram em contra-ataques, liderando aí a margem de gols do time, né? A outra parte em construção de jogo é bem baixa, tem muitos gols de bola parada também. O Grêmio é um time perigoso nas bolas paradas, mas de fato o que o Grêmio vai tentar fazer é explorar os lados do campo, né? O centroavante, eu falei aqui, o Carlos Vinícius, ele não deve ser o titular, deve ser o Bright White, mas o Bright White já está sendo treinado jogando pelo lado esquerdo, né? Então ele pode ser que ele jogue pelo lado esquerdo. Então o Grêmio tem isso. O Grêmio é um time que marca com linha baixa para linha média e explora muita coisa os contra-ataques. O Fluminense vai ter que tomar cuidado com o Christian Oliveira, que é o ponta direita dele, é um jogador muito rápido, de muita velocidade, que tem essa característica de ser um jogador que, lançado, né, tem muita velocidade e joga em profundidade. Tem um menino também, o Riquelme Freitas, pelo lado esquerdo, que é um jogador perigoso também, nesse contra-ataque rápido. Então, assim, o Grêmio é isso. O Grêmio ele atrai o adversário para o campo dele para buscar o contra-ataque, mas tem, por característica, essa marcação em bloco baixo. Né? A característica do Mano Menezes, gente. A gente sabe que o Mano Menezes, os trabalhos do Mano Menezes são assim. A gente sabe disso. Então, vai ter espaço no campo para o Ganso jogar. O Ganso, se atuar ali da cabeça da área ali para frente, ele vai ter espaço para jogar, para dar o passe de profundidade, tá? Óbvio, né? A gente não sabe o que a gente pode esperar do Ganso totalmente, mas para ir com o Ganso, para ir com o Lima, né, dando 11% de média de passe para vertical, é melhor ir com o Ganso. O Ganso também tem uma média de passe vertical baixa, mas é bem maior do que a do Lima. O Ganso tem uma média de 19% de passe vertical. Não é bom, mas é melhor que o Lima. Entendeu? O Lima não dá sequência ao jogo. Então, óbvio, não podemos nos resumir a isso. A gente precisa contratar um meia de ligação de velocidade, mas é a realidade que a gente tem. Então, dentro da realidade, acho uma escalação razoável. Né, o Keno ali, porque o Soteldo não vai jogar, o Serna tendo continuidade que a gente quer que ele tenha, né? Então vamos ver o que vai acontecer hoje. Estarei no Maracanã cobrindo o jogo e participando da coletiva, fazendo perguntas para vocês. Deixa aí a pergunta que você gostaria que eu fizesse ao Renato. De repente eu posso me inspirar aí na pergunta de vocês, porque meu objetivo é esse, é fazer a voz de vocês chegarem lá no Fluminense. Óbvio que as perguntas têm que ter contexto com o que aconteceu no jogo, né? Mas fico aqui à disposição de vocês. Saudações tricolores, galera. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Um abraço. Vitória Fluminense hoje, hein?